Pessoal, olha, o que está rolando nas redes sociais agora é simplesmente de outro mundo. Vejam o que estão falando sobre isso. Vem comigo. Nos noticiários de hoje não se fala outra coisa. A Polícia Federal deflagrou nessa manhã uma operação que prendeu militares que faziam parte de um plano de golpe de Estado para exterminar o presidente Lula, Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Essa operação, segundo algumas teorias, dizem ser uma cortina de fumaça para encobrir e mudar o foco do povo dos xingamentos da primeira-dama Janja Lula da Silva a Elon Musk. Será que é isso mesmo, pessoal? Deixem sua opinião e, se puderem, um like também para fortalecer o canal aqui do Amigo Noca. Os agentes prenderam, agora de manhã, 5 suspeitos de planejar um golpe de Estado no ano de 2022. O objetivo era impedir a posse de Lula no ano seguinte. A maioria dos alvos de hoje da Polícia Federal é de militares, né? Eu te pergunto como isso, o tamanho da gravidade dessa operação que chega a esses integrantes de forças especiais. E havia, inclusive, uma ideia de homicídio mesmo, de assassinato de Lula e do seu vice Geraldo Alckmin. E esse golpe tinha, inclusive, data para acontecer, segundo a Polícia Federal. Um dos presos era assessor do ex-ministro da Saúde e atual deputado do PL, Eduardo Pazuello. Ele também ocupou cargos de confiança no governo passado de Jair Bolsonaro. E a Polícia Federal prende esse grupo que supostamente tenha planejado o golpe e mortes de Lula e Moraes. O golpe estaria marcado para o dia 15 de dezembro de 2022 e nos planos estavam justamente os homicídios do presidente eleito, do vice-presidente eleito e de um ministro do Supremo Tribunal Federal que vinha sendo constantemente monitorado. A Polícia Federal chegou aos alvos de hoje por meio de informações que foram obtidas em equipamentos, computadores do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Esses documentos teriam sido apagados, mas a Polícia Federal conseguiu reaver esses documentos que tinham sido apagados nos arquivos militares de Mauro Cid. A operação mira os kids pretos, que seriam militares da ativa e da reserva. Além deles, um policial federal foi preso. Segundo a PF, havia um planejamento operacional denominado Punhal Verde e Amarelo, para matar Lula e seu vice, Geraldo Alckmin, além do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Autorizada por Moraes, a operação cumpriu 5 mandados de prisão preventiva, 3 mandados de busca e apreensão e 15 medidas cautelares diversas. O Exército Brasileiro acompanhou o cumprimento dos mandados em ações nas seguintes unidades da Federação: Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas e Distrito Federal. A tensão de um ambiente que já vinha ali em estado de alerta devido ao atentado, da quarta-feira passada, e agora, menos de uma semana depois, a gente vê esses detalhes que deixaram, de fato, os ministros bastante preocupados, né? Não só o ministro Alexandre de Moraes, que era o alvo principal desse grupo, né? Segundo apurou ali a Polícia Federal, mas acaba que todos os ministros acabam ficando ali com receio, né? E há uma perspectiva, inclusive, de reforço na segurança tanto do prédio do Supremo quanto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tainá, os detalhes são bastante graves, né? A Polícia Federal fala que nesse planejamento que foi encontrado, que foi elaborado, inclusive, ali por esse grupo de militares, alguns deles bastante próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, fala de uso de artefato explosivo, então é até um método parecido com o que o homem bomba usou na quarta-feira passada no Supremo Tribunal Federal, ou por envenenamento em evento oficial público. Então, há um requinte de crueldade aí que tem sido colocado como um fator realmente de perplexidade, como a gente falou aqui no início, né? E aí o documento fala, né, de um contexto de emprego de armamentos letais, de envenenamento mesmo, que poderia ser feito ali de alguma maneira pelo grupo para tentar
assassinar, né, o ministro Alexandre de Moraes e as outras autoridades também, mas eu estou falando um pouco mais da percepção do Supremo, que tem o relatório faz essa distinção em relação a como seria o plano em relação a cada uma das vítimas, e o nível de detalhamento e de violência exposto ali por esse grupo, segundo pôde detectar a Polícia Federal ao longo dessas investigações, sem dúvida, elevou aí, colocou mais um ingrediente de tensão nessa semana que já tem sido bastante conturbada para o Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, na avaliação dos próprios ministros, para a democracia brasileira como um todo, porque a gente sabe que quando há um ataque ali ao Supremo, isso tudo vem no escopo e no contexto, né, de atos antidemocráticos, e ficou bastante evidente nesse relatório da PF que esse planejamento dos homicídios estava incluído, como você mesma disse, Tainá, em um contexto de tentativa de golpe para evitar que Lula pudesse assumir, né, a presidência da República após as eleições de 2022. E até por isso, Luísa, que a Polícia Federal, ela não desmembra uma coisa da outra. Então, ela trata a trama golpista como o encadeamento do 8 de janeiro, né? Uma coisa leva a outra. E a gente lembra até, Tainá, que o próprio caso do Homem-Bomba na semana passada também foi colocado dentro desse contexto. Tudo está ali, inclusive sob a relatoria do próprio ministro Alexandre de Moraes. Isso levanta até algumas críticas na medida em que ele era uma das vítimas, né, do grupo, mas tudo isso foi para o ministro Alexandre justamente por ter essa conexão com os atos antidemocráticos e por tudo isso está sendo visto como realmente um processo que teve uma parte anterior ao 8 de janeiro, teve o seu ápice com os ataques ali antidemocráticos e a depredação das sedes dos três poderes, e também posteriormente com esse episódio do Homem-Bomba. Então, está tudo bem articulado e uma coisa não é desvinculada da outra na avaliação dos investigadores. Eu já participei de muitas campanhas. Eu, desde 1980, que eu participo, 78, na verdade. A primeira vez que eu fui num palanque, eu fui para apoiar Fernando Henrique Cardoso, candidato ao Senado, em 78. De lá para cá, eu participo de todas as campanhas. Eu nunca vi a ignorância e a violência do que eu estou vendo hoje nesse país. Nunca vi. A gente fazia um comício, depois eu terminava o comício, você era num restaurante, encontrava gente de outro partido político, você se cumprimentava, ia para uma mesa, tomava sua cerveja, jantava e não tinha problema. Hoje as pessoas não conseguem fazer isso, porque existe uma frente bolsonarista que é a frente do ódio, a frente da violência, a frente que quer atirar, a frente que quer matar. Então, eu acho que o Bolsonaro tem responsabilidade na morte do Marcelo. Se ele não tivesse, ele não mandava chamar o irmão do Marcelo, não estava preocupado em atender a família e tentar falar. Ele tem responsabilidade, porque é ele que está instigando no discurso dele, na live dele, no chiqueirinho que ele fala lá todo dia. Ele está instigando a sociedade a isso. O Trump terminava um discurso nos Estados Unidos e falava, olha, se alguém provocar vocês, batam nele, que depois eu garanto advogado. O Bolsonaro faz o mesmo. Ele ofende as pessoas, ele agride as pessoas. Então, eu não estava habituado a isso. Eu estava habituado a polarizar com o PSDB, a polarizar com o PMDB, a polarizar de forma civilizada. Ele não tem polarização. Ele é o ódio, sabe, contra o bom senso. Um cidadão que é presidente da República, que ficou receitando remédio que não servia para nada. Ainda segundo a PF, o plano Punhal Verde e Amarelo seria executado no dia 15 de dezembro de 2022, com os assassinatos de Lula e Alckmin. Uma tentativa de assalto que acabou terminando com a morte de um sargento da PM. A gente tem as imagens agora do local na zona leste de São Paulo. Foi agora há pouco, por volta de 5h30 da manhã, esse sargento estava saindo de casa para ir trabalhar e estava usando uma moto para isso. No momento em que ele estava passando por essa rua, ele foi abordado por criminosos. Não se sabe ainda se ele reagiu ou não à tentativa de assalto, Até por ser um policial militar, os bandidos podem ter atirado apenas para tentar se defender, mas os bandidos podem ter atirado apenas para tentar se defender, mas não se sabe.
Polícia Federal faz operação contra grupo que planejou matar Lula, Alckmin e Moraes. Mas qual é a base dessa investigação? Porque, de acordo com a imprensa, os supostos criminosos atuavam em diversos eixos. Porque assim, se você planeja matar alguém, o mínimo que você tem que ter é arma, ainda que seja veneno. Porque você não vai falar pra pessoa assim, morra, e ela vai morrer. Segundo, quem são os executores? Foram os próprios investigados, eles mesmos que iriam matar, meter veneno lá dentro do suquinho do Lula? Terceiro, data, local e horário de pelo menos a tentativa do crime. Aí você vai ler lá a PET assinada pelo Alexandre de Moraes pra ver se encontra qualquer dessas coisas que eu disse. Mas está apenas dizendo que a investigação está relacionada com a atuação de organização criminosa com 5 eixos de atuação. Meu Deus, lá vem esses eixos, perigosíssimos. Ataques virtuais a opositores. Que é essa? Ataques às instituições, ao sistema eletrônico de votação, à rigidez do processo eleitoral. Tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Numa tentativa de abolição violenta, você tem que ter o uso da violência! Os investigados, por acaso, chegaram a meter a mão na cara de alguma autoridade importante da República, ou até mesmo ameaçar, e mesmo contando com o que aconteceu no 8 de janeiro, vandalizar um prédio público, não pode ser considerado violência ao Estado Democrático de Direito pela simples falta de potencialidade de se derrubar o Estado Democrático de Direito. Ataques às vacinas contra a Covid-19 e às medidas sanitárias na pandemia. Então, ao invés da gente encontrar quais foram as armas, os potenciais executores, o local, o horário e a data dos crimes, o que se tem são ataques virtuais a opositores, que é aquela narrativa do gabinete do ódio, ou seja, você não pode criticar ninguém. Ataque às instituições, aí daquele que falar mal do ovo que tudo vê. A imaculada urna eletrônica, né, que é a santa dos democratas. E os ataques às vacinas e à quarentena, que se é obrigado a tomar e ficar em casa. Impressionante mesmo foi o Paulo Pimenta dizendo que o plano pra matar Lula, Alckmin e Moraes só não ocorreu por detalhes. Mas quais detalhes, pelo amor de Deus? Quem era o executor? Quando ia acontecer? De que maneira? Mas pra alimentar essa loucura, eles continuam, né? Militares queriam assassinar Lula, Alckmin e Moraes e monitoraram passos de autoridades, diz Polícia Federal. Veja detalhes da investigação. Mas não tem os detalhes, não tem! O máximo que supostamente eles têm seria um documento sobre a operação pra matar Lula que foi impresso no Palácio do Planalto e depois levado pro Alvorada. Mas é um tal de PLJ Docs que ninguém nunca nem viu. E ainda que encontre esta merda, o que o Flávio Bolsonaro falou é verdade. Pensar em matar não é crime. E eu não estou tirando essa ideia do como fazem muitos esquerdistas. De acordo com juristas, a mera cogitação, segundo o Código Penal, não é crime! Então todo esse escândalo que eles estão fazendo da suposta tentativa de assassinato do Lula, daquele que não deve ser nomeado, e do picolé de chuchu, é com base em coisas que ninguém nunca viu.